E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de suspense e terror chamado Os Mensageiros 2 de 2009. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. No meio de um milharal à noite, uma mulher está correndo assustada de algo que parece ser alguém com uma foice. Já muito cansada, ela para um pouco, mas quase é morta. E vendo que o perigo não tinha passado, ela continua a correr por sua vida. Porém não vai muito longe, pois o mal a encontra e a mata. Em uma certa manhã, um homem chamado John tenta consertar sua bomba de água para irrigar sua plantação de milho. Sua esposa, chamada Mary, se preocupa com ele, pois ele passa muito tempo cuidando da fazenda e tem deixado a igreja de lado. Eles têm 2 filhos chamados Lindsay, a mais velha, e Michael, o mais novo. No dia seguinte, John e sua filha vão comprar mais grãos para o plantio, porém o dono quer conversar com ele antes. Momentos depois, John sai chateado, pois não foi permitido vender para ele fiado novamente, pois já estava devendo bastante. John volta para casa e nota que sua plantação está morrendo. Logo, corvos tomam conta de todo lugar e John tenta tirá-los de lá, mas não tem sucesso nisso. Ele então decide cortar tudo e vai pegar uma foice no celeiro. Porém, acaba descobrindo por acaso um compartimento antigo e olhando lá dentro, ele encontra algo enrolado em panos. John o desenrola e percebe ser um boneco assustador, um espantalho. Ele então o leva para fora e seu filho se aproxima, porém não se sentindo bem com a presença do boneco. John diz que era para assustar os corvos, mas Michael tem um pressentimento ruim que aquele espantalho não é coisa boa. Seu filho fica com medo e pede para que ele não o usasse. Então, depois de insistir um pouco, John promete a ele que não irá usá-lo e depois o guarda no celeiro. Quando John vai deixar alguns milhos no celeiro, o espantalho se mexe, dando um grande susto nele. Porém, era somente Mary que estava ali mexendo em algumas coisas. Quando John pergunta o que ela estava fazendo, Mary fala que estava juntando algumas coisas velhas para vender para um homem chamado Tommy. Depois eles saem do celeiro e John nota que os corvos não deixam a fazenda. Ao anoitecer, com todos dormindo, vemos o espantalho e a porta do celeiro estranhamente abrindo lentamente sozinha. Já pela manhã, John vê corvos saindo do celeiro e vai até lá verificar seus milhos, descobrindo que eles já estavam sendo comidos pelos corvos. Quando então um homem chamado Jude vem ver como está a colheita de John, pois a dele também está péssima. Ele traz algumas cervejas para ele como presente, brincando, dizendo que era por ter invadido sua fazenda ali agora. Jude nota que John tem um espantalho e o encoraja a usá-lo na plantação. John então repensa a ideia sobre não colocar o espantalho no seu milharal, como prometeu a Michael. Então por fim decide colocar o boneco lá. Quando John termina de colocar o espantalho em uma cruz, ele começa a ouvir o som de uma criança cantarolando e, achando ser o seu filho Michael, vai procurá-lo, mas não encontra ninguém. John então volta para casa e, vendo Michael, pergunta se ele estava brincando no milharal agora há pouco, mas o garoto somente afirma que não. Sua filha Lindsay vai para a casa de uma amiga e seu pai a deixa ir. Quando John conversa com sua esposa, ele conta para ela que escutou uma voz de criança no milharal mais cedo. Porém, Mary questiona o fato de ele estar se preocupando demais com a colheita. Mary tenta animar seu marido e o conforta, em seguida o levando para a cama. Mais tarde, quando John sai de sua casa, percebe que tem um corvo morto na porta. Mas o que lhe impressiona mais é o fato de ter centenas deles espalhados pelo campo e pelo milharal. John vai até o espantalho e nota que os corpos dos corvos o cercavam. Quando então um dos gerentes do banco chega na propriedade de John e vai até ele para lembrá-lo de sua dívida com o banco, do empréstimo que fez e ainda não pagou, e que no dia seguinte terá que hipotecar a sua fazenda. Em seguida fala também que seria melhor John vender tudo para pagar a dívida, que ele não iria conseguir colher a tempo para pagar o que deve. John porém insiste dizendo que a sorte dele está mudando vendo os corvos mortos, porém o homem, vendo que John se recusa a vender logo tudo, vai embora. John continua colhendo os corvos quando de repente ele vê uma mulher do outro lado da cerca e fica atraído em olhar para ela. Quando de repente a bomba de água começa a funcionar e John se esconde da mulher, que começa a tirar a roupa. Porém logo ela o vê e ele sai correndo. Já aquela noite, o homem do banco retorna à fazenda de John para colocar uma placa alertando que a fazenda irá ser hipotecada. E isso para amedrontar John. Em seguida ele entra no milharal para urinar em sua plantação, sendo essa uma forma para tentar humilhar John. Quando de repente ele escuta algo e tenta voltar para o seu carro. Porém alguém quase o acerta com uma foice. Desesperado, ele corre e volta para a estrada, quando de repente é surpreendido por um caminhão que o atropela. De manhã, a polícia chega na casa de John. O policial, chamado Milton, questiona ele sobre o homem do banco, e John afirma que eles conversaram no dia anterior. Milton o pergunta onde ele estava na madrugada quando Mary chega e fala que John esteve com ela a noite toda. O policial diz que o homem foi morto atropelado e arrastado por 3 quilômetros. Isso os deixa pasmos e depois Milton vai embora. Mary fala para John que vai dar condolências para a família do falecido e levar comida. Um gesto nobre, mas John fala que eles não precisam deles, pois a família é muito rica. Mary com isso fica preocupada com o comportamento de seu marido, que estava bastante diferente. John volta para o milharal e verifica como vai a plantação.
quando estranhamente ele acaba encontrando várias notas de dólares no chão e segue elas, onde vai dar até a cruz onde o espantalho estava. Outro fato intrigante é que no local está o relógio do falecido, quando de repente novamente ele escuta uma criança falando entre o milharal, mas não vê ninguém. John então nota alguém se mexendo entre o milharal, quando de repente ele escuta gritos e sai correndo assustado para fora da plantação. Jude chega até ele e o questiona por que ele está tão assustado. John então responde que ouviu vozes no milharal, porém Jude não dá muito crédito ao que ele diz e fala que também já ouviu vozes várias vezes, que isso acontece quando você está muito cansado do trabalho. John porém fala que ouviu algo real e mostra o relógio do falecido, mas Jude fala que talvez o relógio caiu e ficou perdido ali, dizendo que John relaxasse mais e fosse vender o objeto, pois a viúva rica não precisaria dele, e depois vai embora dali. John pega seu carro e vai comprar mais sementes. Só que agora tendo dinheiro, porém ele não precisou nem pagar devido à grande onda de sorte que ele estava tendo, pois quem acerta a pesagem certa dos grãos leva tudo de graça. Já mais tarde, John planta novamente e fica até a noite. Quando ele vai voltando para casa, ele encontra sua mulher conversando com um homem chamado Tommy. Ela falava para ele como John mudou com ela. John escuta toda a conversa e observa que Tommy tentava conquistar Mary, relembrando do passado e de como seria se eles tivessem ficado juntos. Antes de ir embora, Tommy oferece um lugar para ela e as crianças, dizendo que eles poderiam ficar quando quisessem. Depois ele a abraça e vai embora. Em seguida, Mary o encontra do lado de fora e conversa um pouco com ele. John então se mostra arrependido de como vem vivendo a vida com sua família ultimamente e propõe para ela para procurarem aconselhamentos na igreja. Isso deixa Mary feliz, pois vê que John está procurando algo para melhorar o relacionamento deles. Mary então sobe para o quarto e diz que vai esperar ele na cama, enquanto John se senta e pensa um pouco. Ele não vai para o quarto e pega alguns milhos para comer e acaba cedendo à bebida. Em seguida ele dorme olhando para a plantação. Quando ele acorda ainda pela madrugada, volta a comer o milho, porém encontra um dente humano na espiga e a joga no chão. Em seguida, estranhamente John vê seu filho entrando no milharal e o segue. Quando ele o alcança, John pergunta o que ele fazia ali, mas seu filho pede para que ele se livrasse do espantalho, dizendo que o boneco sabia que Michael sabia o que ele era. John então o abraça, mas logo percebe palhas manchadas de sangue em suas costas se desfazendo no corpo do garoto. Então nota ser apenas uma alucinação. Porém, quando ele olha para o espantalho, percebe que ele mesmo está pregado na madeira e assustado acorda de seu pesadelo. Mary está ao seu lado e nota que o milharal está bem melhor. John vai até lá para ver sua plantação. Mary então descobre que John voltou a beber. John no milharal nota que os milhos estão saudáveis, mas em certo lugar ele encontra o anel e aparentemente não se mostra surpreso. Ele então o pega e volta para casa. Quando de repente John escuta algo estranho vindo de sua casa e corre. Chegando lá, sua esposa havia se machucado, pois recebeu uma ligação informando que Tommy havia tirado a própria vida. No entanto, Mary nota o anel que John estava usando, dizendo que era de Tommy. John fala que achou isso no milharal e ela fica assustada, mas ele tenta acalmá-la dizendo que talvez saiba o que está acontecendo e fala que nada vai acontecer de ruim com ela. Momentos depois, John vai até o espantalho e tenta tirá-lo da madeira, mas acaba se ferindo. John não desiste e pega o machado, porém quando ele volta acaba se perdendo dentro da plantação e tem alucinações que o deixam tonto. John então nota que as folhas derramam sangue e logo em seguida uma garotinha aparece na frente dele. Ela começa a dizer para ele que o pai dela achava que iria melhorar as coisas. E em seguida questiona John se ele sabe o que está acontecendo com a família dele. Quando de repente a garota é como se tivesse sido morta e John sai correndo de lá, voltando para sua casa para procurar por Mary e seus filhos, mas não os encontra. Ele pega na geladeira uma cerveja e bebe um pouco. Em seguida se assusta vendo no reflexo do espelho o espantalho. John então novamente segue para a plantação e consegue derrubar o espantalho. Já pela noite ele começa a queimar o boneco. Mary então chega em casa junto com seus filhos e vai conversar com John. Ela diz que tentou muito para que o relacionamento deles melhorasse, mas que John não foi para o aconselhamento naquela noite e que está dando atenção para outra coisa. Ela se mostra muito chateada, pois tinha decidido acreditar em John, mas ele não a ajudou com isso e, para piorar, ela está com medo dele, pois sem explicações ele estava com o anel de Tommy. Não querendo voltar para casa aquela noite, John vai até o trailer de Judy. Porém, Miranda, a mulher que John viu antes na plantação, o recebe. Ela oferece chá para ele e diz que é a mulher de Judy. Miranda, porém, querendo outra coisa, diz que Judy saiu e só voltará no dia seguinte. Então John tenta ir embora, mas a mulher se mostra muito interessada em o ajudar com seu ferimento da mão e ele por fim decide ficar. Momentos depois de o ajudar, ela diz que andou observando ele e se sentiu atraída. Então ele tenta ir embora para casa, mas começa a se sentir mal. Miranda então, se aproveitando disso, se satisfaz com John, que não conseguindo reagir é estuprado. Pela manhã, John acorda e volta para casa. Quando ele entra no milharal, nota que o espantalho estava novamente pendurado no mesmo local. Ele segue em frente e vai para casa e é questionado por sua filha se valeu a pena dar mais atenção para a plantação do que para a própria família dele. John então entra para se desculpar com Mary, mas ela está furiosa ainda com as atitudes dele e o questiona se ele está a atraindo.
John pede para que ela parasse de falar aquelas coisas, mas Mary manda que ele vá embora e ele faz isso. No celeiro, Jude chega perto de John com um pequeno machado, porém ele somente tinha vindo para falar com John sobre o problema que ele está passando. John então conta que na noite passada ele queimou o espantalho, mas Jude fala que viu o boneco que ainda está inteiro pendurado na plantação. Então John diz que acha que o espantalho tem algo a ver com as mortes que aconteceram. Jude então chama John para conversar com Miranda, pois ela sabia de coisas bem diferentes. Quando eles chegam lá, Miranda pega um livro que contém escritos de magia negra, no qual o pai dela havia pego aquele livro de um índio morto. John abre o livro e vê que a história do espantalho é real. Jude fala que o ser fez o que ele queria, mas John diz que não queria a morte dos homens. Porém, Jude o confronta estranhamente e diz que era um desejo de John. E se o espantalho faz coisas fora do propósito dele é porque John não pensa direito. Jude fala também que já sabia do ser e que a família dele chegou muito longe usando aquela magia e adquiriu muitas terras, dizendo que John poderia ter muito também. Miranda então fala que John precisa se concentrar e assim o espantalho ajudaria. Eles falam que John precisa tirar os obstáculos que é a sua família. Então, com medo de acontecer algo com eles, John volta rapidamente para sua casa. No caminho, porém, ele se encontra com Milton e pergunta sobre sua família. Milton diz que eles estão bem e pergunta o que estava acontecendo. John então leva Milton para o celeiro e mostra para ele onde tudo começou, e entram no compartimento onde o espantalho foi achado. John tenta explicar para Milton que o espantalho protege ele e a terra, por isso o motivo das mortes, pois as pessoas que morreram queriam o mal de John. Milton, não acreditando nele, pede para que ele o seguisse até a delegacia, quando de repente eles escutam um barulho e quando John verifica, se assusta com a presença de Jude e Miranda. Milton nesse momento se machuca e desmaia. John sai para falar com Jude, que o alerta para deixar o espantalho continuar cuidando das coisas. Mary então chega ali e pergunta o que estava acontecendo. John vai até ela para mostrar a verdade e Jude pode provar isso, mas quando ele se vira não encontra nenhum dos dois, parecendo serem apenas assombrações. Mary reclama novamente do comportamento de John, mas ele fala que não é ele e sim o espantalho. John fala para Mary que ele viu coisas que ela não imagina ser real, e mostra o livro contendo o ritual da magia do espantalho. Quando Mary abre, surpreende John mostrando que é apenas uma bíblia. Em seguida, ela vê Milton caído no chão e achando que John está louco matando as pessoas, ela corre desesperada. John então pega um gancho pontiagudo e Mary vai buscar seus filhos para irem embora. Quando então ela percebe que alguém invadiu sua casa e eles se trancam dentro do quarto achando ser John. Momentos depois, Mary observa pela fechadura se ainda havia alguém ali, quando de repente alguém começa a querer entrar no quarto. Mary e seus filhos então saem pela janela e depois John consegue entrar no quarto pedindo para que eles voltassem. Porém, Mary manda que seus filhos continuassem correndo e eles entram na plantação. Não demora muito e ela perde Michael e com sua filha começam a procurá-lo, enquanto por outro lado Michael assustado tenta encontrá-las. John acha um corpo e vai verificar. Ele acaba se deparando com Miranda e Jude que estavam com o pescoço cortado. Porém, sendo apenas assombrações, falam para John deixar o espantalho levar sua família, pois a recompensa da terra tinha sido dada para ele. Michael sai da plantação e se esconde dentro do celeiro, mas alguém o prende lá. Ele fica muito assustado e de repente atrás dele surge o temido espantalho que começa a se desprender da madeira. O garoto corre, mas é perseguido pelo ser aterrorizante na qual quer tomar sua vida. Enquanto isso, Mary ainda procura por ele, mas acaba se encontrando com John que, vendo que Michael não estava com ela, já pensa o pior. Enquanto isso, no celeiro, Michael se esconde no andar de cima, mas logo é atacado. Por um momento o ataque cessa e a escada se posiciona no lugar. Vemos se tratar de Milton, que despertou, mas logo é puxado e infelizmente é morto pelo ser na frente de Michael, que vendo aquela cena grita e isso alerta John para onde ele está. Rapidamente John chega no celeiro e vê o espantalho matando Milton. Ele tenta lutar com o ser, mas não tendo forças o suficiente é nocauteado. Mary e sua filha vêm chegando e o espantalho para. Mary fica com John caído no chão e Lindsay vai até seu irmão, mas antes que possa subir na escada é surpreendida pelo espantalho que a agarra. Mary vai logo tentar ajudá-la e corta um dos braços do boneco. Porém, querendo matar ainda todos, ele não desiste. Quando então Michael liga o trator e John agarra o espantalho, conseguindo jogá-lo no chão. Em seguida, Michael passa por cima dele, deixando o espantalho em pedaços. A família fica aliviada por ainda estarem vivos. Porém, cedo demais, pois o espantalho ainda não havia morrido e ataca John. Então todos partem para cima do espantalho e começam a despedaçar o ser, tirando suas palhas dele. Já ao amanhecer, eles saem do celeiro e voltam para casa. Momentos depois, vemos a garotinha que assombrou John no milharal antes. Ela recolhe os restos do espantalho e depois volta com ele para dentro do compartimento de onde ele foi achado, onde percebemos que ele é o começo de tudo que irá se iniciar novamente. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!